Queridos, eu quero abrir o nosso culto hoje, já em Apocalipse capítulo 2, verso 18. Apocalipse capítulo 2, verso 18. Quem estava aqui na última quarta-feira, levante a mão. Vocês lembram que eu falei que o caminho e o rumo que nós estávamos tomando não teria volta? Quem lembra disso? Como consequência daquilo, queridos, tivemos uma prova na última segunda-feira. Na última segunda-feira, nós tivemos aqui, na segunda profética, alguns demônios territoriais, só que foram principados estaduais. Quem viu? Teve um que manifestou que veio da Bahia para cá, para o Mato Grosso do Sul. Então, queridos, cada vez será mais frequente manifestações como essa, e nós temos que estar revestido em oração e na palavra de Deus. Diga amém. Então, vem comigo, porque a aula hoje vai ser muito forte. Nós iremos falar sobre as pombagiras, amém? E aí o caldo vai engrossar aqui, irmão, e o nome do Senhor será glorificado, amém? Então vamos lá. No tempo 3 nós vamos ler juntos Apocalipse, capítulo de número 18, verso de número 2. Apocalipse 18, verso 2. Está ao contrário aí, querido, acho que eu falei errado, né? Vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 18, verso de número 2. No tempo 3 nós vamos ler juntos, querido. 1, 2, 3. Ok, repita comigo: caiu, a grande Babilônia. Diga planeta Terra. É aqui onde nós estamos, querido, que se tornou a grande Babilônia. Muitas pessoas fazem referência à grande Babilônia, à igreja católica. Muitas pessoas, quem já viu isso? Falou assim: olha, ali é a Babilônia. Quem já ouviu? Falar dessa forma é algo muito simplório, e é muito a grosso modo. A grande Babilônia, querido, se tornou o planeta Terra, porque no mundo jaz e o maligno comanda a grande Babilônia. Só que a grande Babilônia, ela não se tornou apenas um lugar de maldade e maldições. A grande Babilônia também se tornou, querido, morada de demônios. Se tornou o quê? E uma morada de demônios significa um lugar onde está alojado. É um lugar, está falando de território. E se não bastasse isso, também virou abrigo de todo espírito imundo. De quantos? Quanto? Entenda que abrigo é onde abriga e esconde. Queridos, nós tivemos uma experiência aqui há 15 dias atrás, que manifestou um demônio na vida de uma mulher com 18 anos de batismo. 18 anos na igreja, batizada, e nunca havia manifestado demônios nela. É de se estranhar, sim ou não? Sim. Mas assim como ela, existem muitos outros que não manifestam, porque os demônios estão abrigados, estão escondidos e protegidos, queridos. E o que protege um demônio, muitas vezes, é um principado, que protege esses demônios, e pode ir para o culto, pode ir, e não vai manifestar. Um exemplo desse nós pegamos no Novo Testamento, em Lucas capítulo 13, anote para você ler em casa. Em Lucas capítulo 13, vai contar a história de uma mulher, que andava encurvada há 18 anos, só que essa mulher, queridos, ela não era qualquer uma. Jesus a descreve
como filha de Abraão. Como quê? Quem eram as filhas de Abraão naquela época? As filhas de Abraão é aquelas que serviam a Deus, que iam para a sinagoga para aprender. Porém, quando Jesus entra na sinagoga, ela está lá, no meio de todo mundo, uma pessoa comum na multidão, porém chamava atenção pela sua deficiência física. Ela era curvada, ela era corcunda, mas havia nela um espírito de enfermidade, que estava nela há 18 anos. Há quanto tempo? 18. Por que nunca ninguém identificou? Por que nunca manifestou? Porque nunca as pessoas viram que aquilo era anormal? Porque tem coisas, querido, que só Jesus vê. Diga amém. Tem coisas? Não, tá feio, vamos lá. Tem coisas? Só que Jesus, querido, ele veio, foi crucificado, e antes dele subir ao Pai, ele fez uma promessa. Ele disse: eu estou indo, mas sobre vós envio o Espírito Santo. Então, o que Jesus via quando ele estava no ministério terreno, hoje eu e você vemos através do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo? Então, muitas vezes, manifesta alguns demônios aqui, e a gente fala o nome do demônio. Qual que é? Quer ver? Eu vou falar um que chamou a atenção na última segunda-feira. Um demônio chamado Maioral, Exu Maioral. Eu ensinei sobre ele na quarta-feira, quem lembra? E manifestou na segunda. Agora, como identificar o nome? Conhecendo, estudando, mas com outra ferramenta que não falha. Pergunte qual? O Espírito Santo. Você está entendendo, igreja? Você está entendendo? Então, a grande Babilônia, ela se tornou morada de demônios. Essa morada de demônios você vê no prostíbulo, você vê nos cassinos, você vê nos cativeiros, onde pessoas sequestradas colocadas, você vê em algumas comunidades, onde o lugar é usado como arsenal de guerra. Enfim, esses lugares são moradas de demônio. Agora, abrigo de todo espírito imundo, muitas vezes está falando de pessoas que o seu próprio corpo é a habitação dos espíritos imundos. E se não bastasse isso, ainda é refúgio de toda ave aborrecível. Diga comigo: refúgio de toda ave aborrecível. Tem alguém que está fazendo teologia aqui na nossa igreja, a Vive? Provavelmente o pastor Ricardo, que é um dos professores, e o pastor Adriano já deve ter falado para você sobre as 3 linguagens que a Bíblia foi escrita, sim ou não? Também já deve ter falado sobre a exegese do texto. Preste atenção. Quando nós lemos a Bíblia, nós não podemos ler ela como um gibi, como uma revista contemporânea ou como um livro comum. A Bíblia nós precisamos identificar na leitura de que forma que ela está sendo escrita. Quem está entendendo? E aqui há uma revelação profunda sobre refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Pergunta: que aves são essas? Para você entender Apocalipse 18:2, você precisa voltar em Gênesis capítulo 6, quando Deus criou a arca de Noé. Fala para o irmão do seu lado: o Novo Testamento sempre vai ter ligação com o Velho. Fale: todo o Velho Testamento será confirmado no Novo, porque a Bíblia é cristocêntrica. Tudo é voltado para Cristo. Quem está entendendo? Em Gênesis, querido, quando Deus dá o projeto da arca de Noé, Deus escolheu a dedo as aves, os répteis e os animais. Ou Deus falou: coloca tudo de qualquer jeito? As aves que não entraram na arca de Noé, é o que Deus chama aqui em Apocalipse de ave imunda e aborrecível. É aquela que Ele não quer. Ou seja, e fala sobre refúgio. Querido,
Eu trouxe uma mensagem aqui sobre as cidades de refúgio, acho que em 2017, quem estava aqui quando eu preguei sobre as cidades edificadas, cidades de refúgio? Está no nosso canal do YouTube, vale a pena, eu prego sobre as 6 cidades de refúgio, é algo tremendo para o seu conhecimento. Refúgio, fala de lugar de proteção, fala de um lugar onde refugiados, refugiados, o que te lembra a palavra refugiados? Quem tem acompanhado a migração do povo venezuelano para o Brasil? Quem acompanhou os refugiados da Síria para a Turquia? Preste atenção, refugiado é quando alguém busca refúgio em um lugar onde não dá mais para ele ficar. Muitas vezes nós identificamos as moradas de demônios, expulsamos, identificamos o abrigo e o espírito imundo que está abrigado e ele foge. E quando ele vai fugir, ele vai voltar para onde? Para o mesmo lugar, para a grande Babilônia. Então aqui, querido, no planeta Terra, concentra-se todo tipo de espírito imundo, todo tipo de demônio, todo tipo de ave, principado, potestade. E qual que é a função deles ocupando o planeta Terra? É tentar assolar os filhos de Deus. Pergunte por quê? Porque como o diabo não consegue tocar em Deus, o diabo toca naquilo que Deus mais ama. Pergunta quem? Ele tenta tocar em nós, porque nós somos amados de Deus. Os filhos de Deus já estão aqui? Querido, e como os filhos de Deus, o diabo tenta nos tocar. Porém, nós aprendemos aqui na aula passada, projete para mim, Provérbios 26, 2, por favor, que ele pode tentar, mas conseguir é outra coisa. Fala para o irmão do seu lado, tentar até pode. Fala, mas conseguir é só se você permitir. Quem está entendendo? A chave da sua casa está na tua mão. Você abre para o inimigo se você quiser. Você dá brecha para ele se você quiser. Se você manter trancada, ele pode bater, mas ele não entra. Quem está entendendo? Olha o que diz Provérbios 26, verso 2. Como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não. Fala para o irmão do seu lado, os demônios territoriais e a maldição precisa de uma causa, de um motivo, de uma brecha. Fala, se você não der, fica tranquilo, que a sua casa está blindada. E qual é o intuito do nosso seminário, querido? É mostrar para você quem são os demônios territoriais, onde eles agem e quais são as possíveis brechas. Quais são as possíveis? Por quê? Porque se tiver na sua vida, você vai tampar. Queridos, e de todos os seminários que eu ministrei aqui, queridos, eu nunca vi um seminário para ter tanta repercussão como esse. Eu recebi tanta foto, de imagem, de livros, de tantas coisas, ligado ao ocultismo, e ligado às brechas que existem através do que nós falamos aqui. Querido, eu recebi foto de volante de loteria, a estátua de jogador de futebol. Para você ter ideia, a complexidade. E eu fico feliz, porque é sinal que o povo está sendo liberto, porque a Bíblia diz, conhecereis a palavra e a palavra vos. Amém? E nós falamos na aula anterior, querido, que esses demônios territoriais, eu até citei a Praça Ari Coelho, quem lembra? Que esses demônios territoriais tem lugares que eles gostam de ficar, tem lugares que eles gostam de habitar, e eu falei que eles estão divididos em dois pilares, pilares da esquerda e da direita. No pilar da esquerda eu falei sobre os Exus, eu expliquei cada um deles, e qual é a legalidade para eles entrar. Quem lembra disso? Quem não estava aqui na aula passada, acesse o nosso canal do YouTube, Comunidade Cristã Aliançados, vá em playlist,
e vai estar lá o seminário Vencendo os Demônios Territoriais, e você vai clicar nisso aí, aula 3, você vai entender isso. E na aula passada, devido ao tempo, ficou faltando falar sobre o último Exu, o Exu capa preta. Qual é o Exu? Eu falei na aula anterior que são mais de 80 Exus, eu selecionei apenas 8 para falar, uma amostragem de 10% e os mais comuns. Então, o último Exu que eu quero falar, antes de partir para a linhagem da Pombagira, eu quero falar sobre o Exu capa preta. O Exu? Qual que é a característica desse Exu, querido? Ele é uma entidade que está diretamente ligado à noite. Diretamente ligado à noite. Dificilmente ele vai agir durante o dia. Ele sempre vai buscar trabalhar à noite. A capa preta tem um simbolismo, o simbolismo do disfarce, muitas vezes o capa preta, quando ele vem em um trabalho, muitas pessoas recebem ele como anjo de luz. Quem já ouviu falar em anjo de luz? Mas por que que no terreiro, por que que no centro, apresenta como anjo de luz e não como capa preta? Pergunte por quê? Porque ele não é bobo, ele é sagaz. Se ele chegar lá, numa reunião e falar, olá, eu sou o capeta, cheguei, ninguém fica, vai todo mundo embora. Mas ele chega disfarçado, e ele se apresenta como anjo de luz. Só que esse anjo de luz, ele tem vários desdobramentos, mas um deles é o Exu capa preta. Esse Exu, querido, as oferendas dele só podem ser realizadas depois da meia-noite. Ninguém vai fazer uma oferenda para o capa preta durante o dia, porque ele não aceita. Ele está ligado à mentira, ao engano. E muitas vezes, na noite, o Exu capa preta, querido, ele causa rastros de destruições. Por exemplo, sangue de Jesus tem poder, Pai. Já estou recebendo ataques aqui, igreja. Preste atenção. Muitas vezes, por onde ele passa, ele deixa rastro de destruições. O que viria a ser esses rastros de destruições? Acidentes de carro, acidentes de motos, estupros, mortes, assassinatos, que ocorrem preferencialmente entre a meia-noite e as 5 da manhã. Esse Exu, ele é muito presente nos rituais de magia negra e voodoo. Há uma diferença entre magia negra e voodoo. Magia negra, além de oferendas, haverá sacrifícios de animais ou outros ser viventes. O voodoo é através de representatividade. Preste atenção. Você sabe o ato profético que nós fazemos aqui, de pegar uma fotografia e orar pela foto? Quem já viu? No mundo das trevas também há o ato profético, só que professando ao outro líder, a saber, Satanás. Então muitas vezes é uma fotografia que é levado para um trabalho, para uma oferenda, e infelizmente muitas pessoas têm sido destruídas através disso. Agora, olha que interessante, quais são os lugares preferidos onde esses demônios territoriais gostam de habitar? Cemitério, casa noturna, danceteria. Esse demônio, o Exu capa preta, ele gosta de ficar em cemitérios, porque ao homem cabe morrer quantas vezes? Está em Hebreus, quantas vezes? Cabe ao homem morrer uma só vez.
Só que quando morre, a sua matéria vai para o cemitério. E nós vimos em Lucas capítulo 8, que o endemoniado gostava de fazer morada no cemitério. E quando chega lá, querido, deixa eu te dar um dado estatístico de 2008, portanto há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, a prefeitura da cidade de São Paulo, a prefeitura municipal de São Paulo, gastava cerca de R$1 milhão por ano, apenas para a limpeza das portas dos cemitérios de São Paulo. E em São Paulo existem os maiores cemitérios da América Latina: cemitério da Vila Alpina, cemitério da Saudade, cemitério da Vila Formosa. São os 3 maiores da América Latina. E para tirar despacho de macumba lá, é com trator. Com trator. Pense, 1 milhão. Então existem alguns direcionamentos para esse lugar. E é lá no cemitério que tumbas são abertas nas madrugadas. E acredite, querido, você ou não, depois você digite no YouTube, Pastor Luciano Subirá. Alguém já ouviu falar? Pastor da comunidade Alcance de Curitiba. Ele recebeu o testemunho de um ex-pai de santo que se converteu na igreja dele e que abria a tumba de um servo de Deus. As entidades baixou e falou assim: com esse aí você não mexe, porque esse aí é do homem lá de cima. Porque há um mistério com os nossos ossos, querido. Fala para o irmão do seu lado: isso você não aprende na escola dominical. Fala, Deus te trouxe aqui para você aprender hoje. Queridos, há um mistério nos nossos ossos, diga amém. As mulheres foram formadas dos ossos de Adão, ou do osso da costela. José, antes dele morrer, ele fez um pedido para os seus irmãos: quando eu morrer, tirem daqui os meus. E quando Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito, Moisés se lembra disso e vai pegar os. Qualquer dia eu vou trazer um estudo aqui sobre a tumba de Macpela, de Abraão, muito tremendo. Presta atenção. Jeremias, ele fala: Senhor, eu quero parar de profetizar, mas quando eu paro me dói os. Entenda. Quando morreu um homem ímpio, que estava enfermo, mas Deus tinha promessa, foi jogado na cova de Eliseu. Quando bateu nos ossos de Eliseu, o que aconteceu com o morto? O nosso segredo não está na carne, está nos ossos. Porque os nossos ossos foram formados por Deus, assim como a pele, tudo isso. Porém nos nossos ossos, querido, há mistério espiritual. Por isso que o inimigo muitas vezes fazem trabalhos para que arrombem túmulos, para roubar os ossos, porque com esses ossos é feito o despacho. Mas em nome de Jesus, querido, eu quero declarar que você é ungido até os ossos, em nome de Jesus. Mas voltando a falar dessa entidade, no cemitério é por causa disso, nas casas noturnas é porque há consumo de drogas, há chamarizes ali, prostituição, fornicação, tudo que você imaginar na madrugada, rola ali. E nós temos aqui o irmão Carlinhos, que tem uma lanchonete, e a lanchonete do Carlinhos abre das 7 da noite às 6 da manhã, e geralmente é o fim de noite de todos que saem da balada. Um dia o Carlinhos falou assim para mim, que era 7 da manhã, e a lanchonete dele estava com todas as mesas ocupadas, o povo comendo x-salada, x-burger. Falei: rapaz, tem que ter estômago para comer de manhã cedo um x-salada. Aí ele falou assim: pastor, é que você não sabe, o povo quando vem da balada, vem morto de fome, e come até pedra. Queridos,
E quando você começa a analisar o histórico, e o presbítero Aelcio deu um testemunho no Face a Face de Homens, da época que ele não servia a Deus, que havia um bar, um boteco chamado Chips, que era o último gole de Campo Grande aqui, era o último gole, né? Fechava tudo, o povo ia lá para tomar, né? E o perfil desse público que sai, é o perfil de pessoas que são regidos pelo capa preta. Quem está entendendo? Só que quem é vítima desse demônio, Ednelson, ele sempre vai se achar liberto. E se você falar que ele tem esse demônio, ele vai ficar agressivo e não vai aceitar. Então, se você quer blindar a sua casa, lembra que a maldição sem causa não repousa? Quem lembra? Quem lembra? A chave está na mão de quem? Diga, na minha. A forma de você fechar a porta para ele não entrar, é você não frequentar esses lugares. Crente faz culto a morto? Nós vamos visitar os mortos nos dias de finados? Ok. Tem um irmão aqui da igreja, e uma vez estava tendo o clamor do meio-dia aqui, e ele quis fazer uma chamada para o povo vir no clamor do meio-dia. E ele, né, na boa intenção, ele gravou um vídeo, dizendo: irmãos, nesse feriado, depois que você sair do cemitério, vem aqui orar pelos seus entes queridos, que já faleceram. Quem lembra desse vídeo aí? Eu falei assim: filho, pelo amor de Deus, o que é isso aí? Só que uma vez caiu na rede, já era, irmão. Já publicou, viralizou. Virou até meme. Virou até meme o negócio aí. Naquela época eu não apagava, o negócio era estreito, né? Mas então, queridos, nós não temos hábito de visitar cemitério, diga amém. A não ser se você for coveiro, tá? Que é uma profissão nobre, diga amém, irmãos. Profissão digna. Caso contrário, você não tem que ir lá. A não ser se você cola a plaquinha, se é um ofício, beleza. Caso contrário, você não tem por que ficar indo em cemitério. Amém? E também não frequentar casas noturnas, boates, casa de massagem. Esses dias estavam me explicando a diferença. Pastor, tem isso, tem aquilo outro. Né? Amém, queridos? Fala para o irmão do seu lado: se você não pisar lá, eles não vão pisar na sua casa. Você pode aplaudir o Senhor? Fala para o irmão do seu lado assim: a última brecha para o capa preta é a mentira. Fala: toda vez que você mente, você está disfarçando. E quem usa o disfarce tá bom. Amém? Nesse momento, querido, eu quero que você curve sua cabeça. Eu vou fazer mais uma oração. Nós vamos entrar agora na linhagem das pombagiras. Curve sua cabeça, por favor. Pai, me cubra com o teu sangue, Senhor. Cubra essa igreja com o teu sangue. Eu repreendo toda manifestação neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero repreender, ó Pai, toda a fúria do diabo. Senhor, nós não estamos aqui para desrespeitar a religião de ninguém, mas o que está nas trevas tem que vir para a luz, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor venha dar vitória para nós, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Fala para o irmão do seu lado: o pior inimigo da família é Satanás, através das pombagiras. Querido, a fêmea de cachorro
a fêmea de gato, a fêmea de cavalo, a fêmea do Exu é a pombagira. E essa é a linhagem onde o diabo mais usa para destruir famílias. Querido, existem 7 linhagens da pombagira. E lá na escola de cura a gente trabalha com todas essas 7 linhagens. A gente especifica todas elas. Existe um momento na escola de cura onde nós alinhamos as pessoas, nós tiramos o altar, tudo, e nós começamos a fazer a oração renunciando da 14ª geração até a nossa, cada uma dessas pombagiras que passou pela família, e foi muito forte, né, Lu? Muito forte. Pombagiras que não é comum no culto, por exemplo, uma pombagira chamada 0 Hora, é uma desconhecida, uma chamada Maria Tonica, mas acredite, querido, quando a gente começa a puxar nas linhagens, da 14ª geração até aqui, o negócio muda de figura, e fica feio. Então, no meio de todas essas linhagens, eu selecionei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, as 5 principais pombagiras, mas as outras também têm um poder de destruição muito grande, e nesse momento, se começar a dar sono em você, se começar a ter um formigamento na sua perna, você clame pelo sangue do Cordeiro. Como que eu faço isso? Você fecha os olhos, e em espírito fala, sangue de Jesus tem poder, eu te repreendo da minha família, amém? Pode ser que alguém venha passar mal, embora está tudo amarrado em nome de Jesus, para que não aconteça nada. Queridos, toda pombagira vem oriunda de algo chamado imoralidade sexual. Repita comigo, imoralidade sexual. Todas têm essa raiz, que é de imoralidade sexual. Então isso eu não vou precisar repetir nessas linhagens que eu vou falar. Então a sua mente tem que estar condicionada. Pombagira tem imoralidade sexual. Pombagira, alguém abriu a porta através da imoralidade sexual. Eu só posso falar da pombagira depois que eu explicar para você o papel da família. Diga amém. Para alguns aqui que está conosco há mais de 2 anos, tem alguém há mais de 2 anos aqui? Então para você não vai ser novidade, porque eu já ensinei muito sobre isso, mas como tem muitas pessoas novas, querido, eu vou te dar uma notícia, você vai dar um glória a Deus? Diga amém. Só essa semana recebemos mais 60 novos filhos, então glória a Deus aí. Preste atenção, o mundo espiritual, ele é algo muito sério, e muitas pessoas que estão mal, é porque despreza o mundo espiritual. O papel do homem, é ser o sacerdote da sua casa, diga amém. Então preste atenção, o papel do sacerdote, é segurar o teto espiritual da casa, diga amém. Imagine esse teto aqui, e o sacerdote nessa posição, porque o homem significa a força, diga amém. Teto é para dar proteção a quem está debaixo do teto, sim ou não? Sim. E Deus levanta o sacerdote para segurar o teto, para proteger a sua esposa e seus filhos, amém? Todas as vezes que eu negligencio a posição que Deus me colocou, se Deus me colocou, querido, como pastor aqui, e eu negligenciar,
eu vou ter problemas no mundo espiritual. Eu vou ter problemas. Entenda? Mas todas as vezes que esse homem aqui negligencia, é feito um furo nesse teto. O que é negligenciar? É quando eu, que tenho que proteger, agora começo a pecar. Pecados de cunho de imoralidade sexual ou derramamento de sangue. Começa a ter furos no telhado. Vai chover. Vai o quê? Quando chover, quem já teve o privilégio de morar em uma casa com goteira, levante a mão. Quem que já colocou o baldinho, a bacia lá assim? Quem que já tropeçou nenhuma? Glória a Deus. Bem-vindo ao clube. Preste atenção. Só que essa goteira, quando vir, não vai cair só sobre o pai. Todos que moram na casa serão vítimas da goteira, sim ou não? Essa goteira tem nome. Pergunte qual? Perseguição espiritual ou maldição, é a mesma coisa. Essa goteira tem nome, maldição. Por isso que muitas vezes você fala assim, engraçado, na minha família todas as mulheres são divorciadas. É porque todas foram vítimas das mesmas goteiras. Engraçado, na minha família todo mundo é mentiroso, porque todos foram vítimas da mesma goteira. Engraçado, na minha família todo mundo morre com câncer, porque todos receberam a mesma goteira. Engraçado, na minha família todinha as mulheres, tudo, elas que mandam nos maridos, os maridos é tudo passivo, elas tudo autoritário, porque foram vítimas da mesma goteira. Quem está entendendo? E essa goteira, que a gente chama de maldição, muitas vezes não foi você que negligenciou o seu papel. Tem algum homem que é de berço evangélico aqui? Que é de berço? Duquini, Betão, o Paulo, presta atenção, muitas vezes não foram vocês que negligenciaram, muitas vezes pode ter sido teu pai, e a goteira caiu sobre vocês, e quando essa goteira cai, abre-se uma legalidade, para que tenha perseguição. Liga o ar para mim, Anderson, por favor. Há uma perseguição, e essa perseguição, olhe para mim, só tem um controle e está na mão do Anderson, então não adianta que ele não vai emprestar para você. Está doidinho para escolher quantos graus, né? Presta atenção. Essa goteira muitas vezes pode ser uma goteira de homossexualismo. Muitas vezes pode ser uma gota de pedofilia, de abuso sexual. Muitas vezes essa goteira pode ser de frigidez, ou pode ser de compulsão. E muitas vezes, além de atingir você, vai atingir teus netos, teus filhos. Então, todas as pombagiras que agem, regida por Satanás, é a fêmea dos Exus, vem porque abre-se uma legalidade, de alguém que era para proteger, mas simplesmente abriu o telhado. E muitas vezes, nós somos vítimas. Eu atendi um gabinete essa semana, que foi uma coisa assim, queridos, que eu nunca tinha visto. Uma família de 12 homens, 12 homens, contando com o avô, o pai, 3 tios e os demais filhos, todos sustentados pelas mulheres. Todos. E aí, quando a gente foi fazer o mapeamento, identificamos que a raiz começou quando o avô largou a sua esposa para ficar com uma viúva que tinha ficado com todo o patrimônio do falecido, que é normal, casou em conjunto, morreu, não tinha filhos, ficou com 100%. Esse avô, isso na Goiânia, né? Em Goiânia, esse avô largou a esposa, a qual não tinha filhos com ela, largou, para ir morar com a mulher mais velha que ele, mas que ia sustentá-lo.
E dali ele teve 3 filhos. Três filhos. E esses 3 e o avô começaram a ser sustentados pelas esposas. E foram tendo filhos. E essa maldição estava perdurando até terça-feira passada. Até quarta-feira passada. Mas caiu por terra em nome de Jesus. Então entenda, queridos, que tem situações que o Espírito Santo precisa te conduzir. E todas as vezes que abre essa brecha de imoralidade, abre-se um precedente para as pombagiras. E a primeira que eu quero falar é uma chamada Maria Padilha. A Maria Padilha, querido, ela é invocada para pessoas que têm problemas na vida sentimental. Homens e mulheres que não conseguem dar certo no amor. E muitas vezes a raiz está lá quando ela tinha 15, 16 anos. Quem já ouviu falar em algo chamado pãozinho de Santo Antônio? Levante a mão quem já ouviu. Nós temos aqui o Marcelo e a Solange, que eram ministros da Igreja Católica e trabalhavam com famílias e casais. Que época do ano que era mais comum distribuir o pãozinho de Santo Antônio, Marcelo? Na festa de Santo Antônio? Entenda isso. Santo Antônio é conhecido como santo, mas de cada 10 pessoas que fez promessa a Santo Antônio para casar, de cada 10, 8 já estão no 2º ou 3º casamento. Por quê, queridos? Porque é uma falsa ilusão que está casando com um príncipe, mas aquele casamento ele é consagrado, e a imagem de santo. Quem pesquisou no Google relação santos católicos com os orixás? Quem encontrou? Diga amém. Então não é o pastor. A minha função aqui é trazer tudo para a luz da verdade, diga amém. É tudo às claras e você faz o seu juízo. E esse pãozinho de Santo Antônio muitas vezes é dado a uma adolescente de 15, 16 anos, para preparar o casamento dela. E muitas vezes essa pessoa vai sofrer decepção no primeiro casamento, no segundo e no terceiro. Pergunte aí. Quem gosta de ser infeliz? Ninguém. Querido, eu estou observando pessoas conversando, e eu vou ter que usar de autoridade. Amém? E eu não estou nem aí se eu vou ficar como mal educado, grosso, ignorante. Não quero saber se é adolescente, se é jovem. A minha filha está ali, 17 anos, temente a Deus. Fala para o irmão do seu lado assim, fala para o irmão do seu lado. Educação é na mesa e não no restaurante. Tem pais que quer corrigir o filho no restaurante. As minhas eu corrijo na mesa em casa, porque quando chega no restaurante faz bonito. Tem pessoas que faz feio no restaurante, em público. Por quê? Porque não foi ensinado em casa. Queridos, aqui na igreja, nós temos um padrão. Diga amém. E o padrão é respeitar a casa de Deus e as pessoas que estão do seu lado. Muitas vezes, a pessoa que você está conversando não se incomoda porque é teu amigo, mas você está atrapalhando a pessoa da frente. Quem aqui já foi atrapalhado por conversas paralelas? Levanta a mão. É por atitudes como essa. Então eu estou aqui numa batalha espiritual. Tem pessoas se maquiando dentro da igreja, se olhando no espelho, fazendo selfie, conversando. Isso aqui não é admitido aqui. É admitido em outros lugares. Aqui não. Aqui não. Amém? Eu estou falando assim de modo geral, olhando até para a câmera, para não direcionar para a pessoa não ficar constrangida. Amém? Eu sei que quarta-feira que vem não vai nem querer voltar, vai falar assim, eu não piso mais naquele lugar. É o que o diabo quer, que você não venha mesmo. Porque você está aqui, está sendo corrigido, porque Deus está te libertando.
E essa pessoa que perde 1, 2, 3 casamentos, preste atenção, porque quem está falando para você é uma pessoa que já perdeu um casamento, e em nome de Jesus não perca o outro. Então quem está falando não é uma pessoa que ouviu falar de alguém que perdeu um casamento. E isso eu não desejo para ninguém. Para ninguém. Porque é traumático e deixa sequelas. Entenda isso. Quando eu perdi o meu primeiro casamento, quando entrou uma terceira pessoa na situação, eu tive que me manter íntegro, porque eu tinha que cuidar da Águida, que tinha só 5 aninhos. Eu tinha que ser pai e mãe dela. Porém, dentro de mim, eu perguntava, será que eu serei feliz novamente? Só que eu sou de berço evangélico. Eu nunca comi pãozinho de Santo Antônio e nunca fiz promessa. Mas aconteceu. Eu perdi um casamento e a minha filha perdeu a mãe. Foi desse jeito. E eu começava a imaginar coisas, e orando, irmã Leda, com a vida no altar. Senhor, será que eu vou ficar assim? Aí, queridos, quando eu perdi o casamento, fala para o irmão do lado, veja como o diabo trabalha. Então vou pegar eu como exemplo para você entender. Pense um homem que quando fiquei solteiro, né, ou seja divorciado, porque assim que houve a separação, eu já dei entrada nos documentos e divorciei. Preste atenção. Começou a vir um monte de moça para querer namorar comigo, pastor Rodrigo. Só que eu tenho espelho em casa. Eu tinha na época, Ednelson, uns espelhão bonitos lá, que se eu olhasse quebrava o espelho, entendeu? Começou a aparecer umas mulheres muito bonitas, para querer namorar. Só que a minha oração era, Deus, eu não posso errar. Veio jovem de mocidade, com 15, 16 anos, querendo namorar comigo. Veio viúva de 45. Eu tinha 27 na época. Veio mulher que era um violão, e veio mulher que era uma harpa. Veio menina que dava para pegar no colo, e veio mulher que dava para me carregar. Fala para o irmão do seu lado, e dentro da igreja. E olha o que aconteceu comigo. Um dia eu terminei de pregar, eu fui abordado por uma irmã, na saída do púlpito. Ela fez isso aqui, ó. Terra! Achei que era um assalto, mas tudo bem. Não, que eu fiz assim, ó. Eis, homem, assim diz o Senhor, que você é meu preparado. Eu olhei, falei, Jesus não falou nada comigo não. Não, estou falando sério. Aí tinha umas que era estrategista, ia alisar a Águida, né, minha filhinha lá, ai que menininha bonita, ai podia ser minha filha. Só que ó, volto lá, eu tinha espelho em casa. Isso começou com 3 meses de separado. Com 3 meses. Irmãos, e era todo dia. Assédio. Assédio. E eu, Senhor, me guarda, me guarda, me guarda. Tanto que a minha filha nunca me viu com mulher nenhuma. E onde eu ia, eu carregava ela. Cheia de piolho, e eu carregando ela assim. Né, Miriam? Aleluia. Te amo, minha filha. Agora não tem mais, importante que eu não tenho mais, né? Escute, irmãos, e a minha filha comeu arroz azedo comigo no campo missionário. A minha filha, nós fomos para o campo missionário, morou eu, pastor Adriano, a saudosa esposa dele que faleceu, a Belinha, eu e a Águida.
e nós vivíamos numa família missionária no campo, né? Então eu estava até brincando com o Betão morou um tempo em Iretama, e aquele campo missionário eu desbravei muito, Beto. Só naquela região eu ganhei mais de 3.000 almas, Senhor. Preste atenção, eu estou falando de um município de 10.000 habitantes, para dar 3.000 almas, você imagina o que eu percorri, né? E onde eu ia, a minha filha ia comigo. Pergunta por quê? Para me blindar. Pastor, por que você não confiava no Senhor? Não, a carne é fraca, irmão. Louco é aquele que confia na carne. Eu nunca viajei sozinho. Quando a minha esposa engravidou, a pastora Elisa, eu comecei a levar o meu cunhado, o irmão dela, na viagem. Quando ele não podia ir, eu comecei a viajar com o Gabriel. E até hoje, quando eu viajo, eu sempre me cerco com 4, 5 pessoas. E quando eu reservo o hotel, o quarto tem que ser de frente para o meu. Por quê, queridos? Nós precisamos nos guardar. Quem está entendendo? Você quer se livrar dos demônios territorial? Não confie na sua carne, se guarde. Não dê carona para a mulher no teu carro, meu irmão, sozinho. Não, pastor, mas eu tenho respeito. Aqueles que caíram também respeitavam. Então onde eu ia com a Águida, pequenininha, no frio, irmão, um frio, no inverno do Paraná, só o sangue, e eu levava ela. E isso passou 3 meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio. Quando deu 3 anos, eu conheci a pastora Elisa. Deus falou, é essa. Deixa eu falar para você, o porquê que eu estou contando essa parte do meu testemunho para você. Se eu que estava na igreja, recebi tudo isso, de oferendas, mulheres oferecendo, irmão, tinha baranga, mas tinha cada gata também, que eu falava, Jesus, não posso nem olhar, não estou repreendido, né? E eu sou chegado mesmo no negócio, né? Pergunta para Elisa, pensa num cabra chegado, mas tinha que fugir da aparência do mal, a carne tremia, assim. Queridos, agora eu que fui criado na igreja, estava no altar da igreja. Imagina uma pessoa que estava no mundo, que recebeu uma herança de imoralidade, quanto que as pombagiras não ofereceu para ele. E aí que entra a Maria Padilha. Quem entra? Ela sempre vai entrar oferecendo relacionamentos, que aos olhos tem tudo para dar certo, e olha que muitas pessoas vão se identificar com o que eu vou falar agora. Fala para o irmão, sabe, isso aqui você não escuta em lugar nenhum mais. Aqui é descambado mesmo, né? Deixa eu falar. Tem muitas pessoas, querido, que entram no relacionamento e ama demais a pessoa, até ter a primeira noite de sexo. Teve o sexo, desgostou. Quem já ouviu falar de histórias assim? Eu sei que não aconteceu com você, mas quem já ouviu? Olha aí, um monte de gente, né? Sei que não foi com você não. Presta atenção. Por quê? São relacionamentos ajeitados pela Maria Padilha. E a Maria Padilha, ela tem uma característica. Pergunte qual? A gargalhada. A gargalhada da Maria Padilha, segundo é ensinado na linha preta, é para afastar os maus espíritos que impedem o ajuntamento sentimental. Na última segunda-feira nós tivemos uma pombagira Maria Padilha aqui, que gargalhava e a igreja toda ouvia. Quem viu aqui? É a Maria Padilha. Como que você trampa as brechas, querido, contra a Maria Padilha? É você renunciando todas as heranças de imoralidade sexual, mas muito mais do que isso. Se você, na época do mundo, fez promessa para Santo Antônio, você precisa renunciar a essa promessa. Se você comeu esse pão, precisa ser renunciado esse pão. Quem está entendendo, diga amém. Queridos, a segunda pombagira que eu quero falar é a pombagira cigana.
Qual que é? Por favor, não confunda, porque não tem nada a ver com aquela cigana que você conhece lá, aquele povo, né? Como que fala? É um nômades, isso, tá? Não confunda. A cigana, querido, ela trabalha destruindo as famílias de forma obsessiva. Quem já ouviu uma história como essa? De uma mulher que aceita ser amante, e ela fala assim pro marido da outra: não tem problema, você não precisa deixar sua esposa ficar comigo não, eu aceito ser outra. Quem já ouviu essa história? A pombagira cigana leva a isso, porque ela coloca uma obsessão tão grande pela pessoa, que ela se submete a tudo. E muitas vezes essa pombagira entra através de perfumes, através de, e essa parte é muito consagrado. E eu vou comprar briga com gente grande agora, hein? Misericórdia. Fala, igreja, ou não? Muitas vezes perfumes são consagrados à cigana, e esses perfumes é colocado na mão de pessoas para dar de presente para outros, a fim de amarrar espiritualmente. Porém, uma coisa que poucos sabem, que muitos motéis, os donos dos motéis, enviam e fazem encomendas a perfumes que muitas vezes foram consagrados na África, e trazido para o Brasil, desembarca em Salvador, Bahia, e de Bahia é o polo de distribuição para todas as outras capitais. E alguns donos de motéis chegam a pagar 50 mil reais em um frasco de 100 ml. Só que existe algo no capitalismo chamado investimento, retorno do investimento. Repita comigo: investimento, retorno do investimento. Deixa eu falar um pouco sobre economia para você. Por que a poupança dá um juro tão baixinho? Por exemplo, você coloca R$1.000, você vai lá, depois de um ano, vai ter R$1.030. Porque não existe risco. O risco é baixinho. Ninguém mexe com a poupança. Agora, por que você vê na bolsa de valores pessoas que entram no mercado de ações e muitas vezes investe, e a remuneração é muito grande? Eu lembro que no Brasil teve as pessoas que compraram ações da Vale do Rio Doce. Quem lembra dessa época? Pessoas investiam R$700, estavam retornando 3.200 por ação, porque o risco é muito grande. Basta o conselho tomar uma decisão errada lá na Vale do Rio Doce, e as ações, naufragarem. Eu vou dar um exemplo. Tivemos agora recentemente as ações de uma grande companhia, porque o nome foi envolvido em um escândalo. Odebrecht, Camargo Correia e outros construtores. Quem tinha ações, porque a Odebrecht e a Camargo Correia era a única que tinha mercado aberto numa bolsa de ações. Querido, por que um dono de motel paga 50 mil e tem briga por um perfume como esse? Porque o retorno é altíssimo. Ele não tem lacuna nos seus quartos. É saindo um, entrando o outro. Às vezes não dá tempo nem de trocar os lençóis. Essa é a proposta da cigana: resolver problemas sentimentais e financeiros. Por isso que muitas vezes, querido, quando você foi em um motel, primeiro que você deitou em um altar consagrado a Satanás, que é a cama. E segundo, você patrocinou, quando você pagou lá 20, 30 reais, 50 reais, eu não sei quanto custa. Eu sei que o hotel, a diária está em volta de 120, 150.
Mas motel é por hora, então acho que é bem mais barato. Mas quando você paga, você está patrocinando esses 50 mil que serão comprados outros. Quem está entendendo? Pastor, todos os donos de motéis fazem isso? Não. Mas existe uma boa parte que fazem. Quem está entendendo? Queridos, e como que entra esse demônio da cigana em nossa casa? Muitas vezes quando você pega a sua esposa e fala, quero fazer algo diferente hoje, aí você leva ela no motel. Mas pastor, é com a minha esposa. É, com a sua esposa. Deu legalidade. E deu legalidade, querido. Sabe qual é a consequência? Pergunte qual? O adultério. O adultério. Fala para o irmão do seu lado. Não fique chocado. Fala, mas o pastor agora vai abrir o leque para você. Eu vou até tomar uma água. Fala para o irmão do seu lado. Estamos falando sobre consequências espirituais. Igreja, estamos falando sobre o quê? Entenda. A pessoa foi e deu essa legalidade. Meu Deus, olha a hora já. E ainda tem um monte para falar aqui. Foi e deu essa legalidade. A porta ficou aberta para um adultério, seja virtual ou físico. Repita comigo, seja virtual ou físico. Muitas vezes casamentos foram destruídos, querido, em virtude da cigana ter entrado, inclusive na vida de crente que toma Santa Ceia. Deixa eu pegar um caso que eu atendi aqui, na igreja. Pensa no irmão desolado, que a esposa enfeitou a cabeça dele, tomou chifre, foi traído, né? E ele falou para mim, dói pastor? Eu falei, eu sei, pastor, é uma dor que não passa, não sei o quê. E eu estava trabalhando a parte do perdão, para ele perdoar a esposa. Não pastor, mas ela não podia fazer isso comigo, porque eu nunca fiz isso com ela, e tal, e tal. Eu nunca fiz isso, eu não merecia. E aí Deus falou assim para mim, pergunta onde ele passou o Réveillon de 2014 com ela. Mas isso, querido, eu dou glória a Deus por essa sensibilidade espiritual. E se eu não tivesse? Falei, querido, me diz uma coisa, onde que você passou o Réveillon de 2014? Aí ele falou, 2014 para 2015 ou 2013 para 2014? Rapaz, e aí eu não sabia, porque Deus só falou isso, né? Aí eu falei, os dois. Aí ele falou, o de 14 eu passei na minha sogra, mas o de 13 para 14 eu passei no motel. E Deus falou para mim, está aí a legalidade que entrou. Aí eu falei para ele, o que aconteceu depois que você fez isso? Ele falou, pastor, depois disso a gente entrou na melhor fase do nosso casamento. Tudo que eu pedi ela realizava para mim. E tudo que ela pedia eu realizava. Eu falei, essa foi a melhor fase? Foi pastor, a gente vivia uma lua de mel. Falei, pois é, só nesse de tudo realizava? Algumas coisas foram realizadas que abriu uma legalidade. E a Bíblia diz, filho, que um abismo chama outro abismo. Falei, a partir do momento que você caiu no abismo do motel, você foi caindo em outro abismo, e aí eu cheguei na pornografia com ele. Aí eu falei, quando você vê a pornografia na frente dela ou sem ela? Os dois, pastor, eram os dois, né? Mas o que eu mais gostava era quando eu estava sozinho. Eu falei assim, legal, e você via pornografia, fazendo as contas do mês, planejamento financeiro? Não, pastor, claro que não. Falei, provavelmente você assistia se masturbando. Sim, pastor, claro. Eu falei, pois é, você parava pela metade ou saía até o final? E até o final.
Falei, e aquela semente lançada na terra, quem você acha que absorveu? Foi a pombagira cigana. E você é uma só carne com a tua esposa. E essa legalidade fez com que ela te traísse. Então quem tem que pedir perdão para ela, e pedir perdão não é ela que tem que pedir perdão para você, é você que era o sacerdote que tinha segurado o teto, foi você que abriu o buraco para acontecer tudo isso. Perguntei aí, pastor. Para a glória de Deus, Deus restaurou o casamento, estão aqui na igreja e estão bem em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Preste atenção, querido, para você que caminha debaixo da minha filiação, debaixo da minha paternidade. Aqui na CCA você só vai para o inferno se você quiser. Aqui você só erra se você quiser. Porque eu falo abertamente sobre tudo, da maneira mais clara impossível e sem rodeio. Você só peca, só erra, só dá legalidade, só vai para o inferno se quiser. Quem está entendendo? Ó, eita Jesus. Deixa eu passar para a próxima. Fala para o irmão do lado, a próxima. Mas você quer apanhar? Vai ser uma batidinha que eu vou dar. Tem muitas pessoas, querido, que caminha, ele escuta, sabe o que é errado e o que é certo, porque aqui eu prego sobre salvação, eu prego sobre a volta de Cristo, eu falo sobre santidade, particularmente, eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, mas eu não conheço um outro pastor que fala abertamente sobre tudo igual eu falo. Eu sei que tem alguns pastores que faz piada, igual o pastor Cláudio Duarte, tal, mas falar abertamente assim, conta nos dedos. Eu mesmo não conheço outro que fala assim e sem ficar vermelho. Fala para o irmão do seu lado. O pastor quer uma igreja sadia. Fala, ele fala e confronta, porque ele quer ver você e sua família vivendo o melhor da terra aqui e com a salvação. Queridos, terceira pombagira, 7 saias. Quem já ouviu esse nome? Sai agora, 7 saias. Quem já ouviu? Escute. Quem tem filho aqui? Quem acompanhou a fase da infância do filho? Quem chegou a cantar musiquinha para o filho já? A barata diz que tem 7 saias. É mentira da barata, ela tem. Essas 7 saias de Filó é uma referência às 7 saias da pombagira, 7 saias. Fala para o irmão do seu lado, só por essa revelação já valeu a noite. Sim ou não? Quem já ouviu isso aqui? Ó? Você que convidou alguém para vir aqui e a pessoa falou assim, nossa, sua igreja tem uma unção diferente. Quem já ouviu isso? É isso, queridos. São os segredos do reino que são revelados no altar através da vida de... Presta atenção. Nós temos aqui na igreja 5 mulheres, dessas 4 foram mães pequenas e uma foi mãe maior, na Umbanda, e cabe a mim fazer a libertação dessas pessoas. Os pastores são orientados, mas passa para mim. E tem um irmão aqui que eu amo demais, se tornou um filhão para mim, mas eu não sei se eu posso expor o nome dele, porque eu não conversei com ele antes. É que o assunto seria muito pertinente. Bom, depois eu converso com ele e eu trago na próxima aula, tá bom? Vocês me cobram. Todos esses exemplos que eu dou de gabinete, irmão, eu peço autorização antes. Amém? Por quê? O que é contado no gabinete morre no gabinete. Eu falo, querido, eu posso usar isso num culto de estudo sem citar teu nome?
Em alguns casos eu falo, eu posso citar seu nome? Então, me cobre na próxima aula, tá? Eu vou falar com um irmão. Eu falei de 5 irmãs, mas eu lembrei de um irmão que eu comecei a fazer a libertação dele na escola de cura em abril. Comecei lá e terminei aqui na igreja, de tão forte que era o negócio, pra você ter ideia. E no centro, irmão, tem o médium, o aparelho e o cavalo. Quem estava na segunda quando eu chamei os 3 aqui? Estavam os 3 que misturaram. E aí começou aquela manifestação. Trocou, filho, já? Só. Começou aquela manifestação toda. E o negócio foi muito forte. E lá tem uma entidade que quando pega o cavalo, ele fica gritando: Filó, 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 Filó. Porque há mais de 100 anos atrás, teve uma mulher chamada Filomena. Estou todo arrepiado, misericórdia. E essa Filomena, ela sacrificou, ela fez o parto do seu filho, e ela sacrificou e consagrou essa criança. E ficou Filó, 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 uma das linhas. E essa Filó, quando incorporou, começou a ter as pombagiras, e foi colocado nela 7 saias de renda. Por isso que ficou as 7 saias. E ela é muito solicitada para questões ligadas a dinheiro, saúde e trabalho. Você já ouviu história como essa aqui? De uma mulher, para conseguir um emprego em uma rede de televisão, precisou fazer o teste do sofá com o diretor? Quem já ouviu? Quem já ouviu história de uma mulher que, para ser promovida no emprego, teve que sair com o gerente ou o supervisor, ou situação parecida? É as 7 saias que prepara essa situação. É o sexo em troca de sucesso profissional. É algo muito sério, igreja. É algo muito sério. Entenda. De repente, alguém na sua família lá atrás vendeu o próprio corpo em torno de alguma coisa e recebeu um dinheiro ou algo do gênero por isso, e esse dinheiro reverberou sobre a sua vida. Essa entidade, ela trabalha de uma forma chamada lascívia. Lá em Gálatas 5 fala sobre os frutos da carne. Um deles, as obras da carne, fala sobre lascívia. Diga amém. Preste atenção. Repita comigo a palavra exposição. Tem mulheres, querido, que ela tem mais prazer e realização com os homens vendo e admirando o corpo dela, do que propriamente em uma relação sexual. Isso inclusive, pessoas dentro da igreja. Por exemplo, posso falar, né, igreja, tudo? Sim ou não? Sim. Levanta a mão, quem acha que pode? Quem acha que não pode, levanta a mão. Então tampa o ouvido, irmã, que eu vou falar. Tem mulher que ela ama usar uma roupa que faz isso aqui nos seios, ó, que dá aquela juntada e aquela saltada para frente. Mas não, irmãos, presta atenção que eu vou ir pela linha espiritual, tá? Sem bagunça agora. Vamos lá, ó, presta atenção. Juntou, sim ou não? De repente, quando está solto, é desconfortável fazer algum movimento e ficar jogando basquete, tá? Né? De repente ela faz isso apenas pelo conforto, dá mais segurança. Fala, até aí não tem pombagira. Mas a partir do momento que ela começa a se sentir bem com os homens ou outras mulheres olhando para os seus seios nessa posição, existem evidências fortíssimas de pombagira. Diga amém.
Mulheres que usam calça batom. Quem conhece batom? Aquela que realça os lábios. Posso continuar, irmão? Realça o negócio. Não tem mais o que dividir, mas ela quer dividir mais. Escute. Se ela usar essa calça, mas usar uma camisa cobrindo até o joelho, não tem pombagira. Amém, igreja? Muitas vezes ela está fazendo um trabalho fitness, uma academia tal, requer uma roupa um pouco mais justa, mas ela cobriu, porque ela não tem prazer em expor. A partir do momento que ela começa a fazer daquilo ali uma exposição e ela tem uma necessidade de ser vista, é as 7 saias. Existem traços fortíssimos nisso. Porque se aparecer uma mulher aqui com 7 saias rodadas de renda, vai chamar a sua atenção, sim ou não? Porém, é isso que a pombagira quer: ser vista, ser notada, ser enxergada. E tem mulheres que ela precisa ser enxergada, e ela trabalha em conjunto com o esposo, porque ela é vista por todos, menos pelo esposo. Mais ou menos assim. Fala para o irmão do seu lado, o negócio é sério. Ó, aqui está o Arquibaldo, diga amém. Aí casou com a Arquibalda. Casou com quem? E a Arquibalda, ela gosta de usar calça batom. Diga amém. E ela também adora deixar cair a caneta no chão. Fica pegando. Os homens vão olhar. Esse é o objetivo da pombagira? Aí você vai falar com o esposo: querido, eu vou te dar um toque porque eu sou teu amigo. Sua esposa passou ali, os caras tudo. Minha esposa, imagina. Rapaz, você está achando que você é quem para falar dela? Porque a 7 saia, ela cega o cônjuge. Quem está entendendo? Só que o inverso é verdadeiro. Existem homens também que precisam estar se expondo. Preste atenção. Pensa um homem que é contra espiritualizar tudo. Se eu levantei, querido, e eu tropecei e bati meu pé, não foi o demônio que colocou uma pedra para me bater. Foi eu que não prestei atenção, diga amém. Então não é o demônio. Amém? Eu fui dar ré no carro, né, Gabriel? Aí pegou o carro do irmão lá. Não foi o demônio que colocou o carro para me bater. Né? Foi o irmão que... Quem está entendendo? Mas existe traços. Por exemplo, dos obreiros aqui, quem já me acompanhou na segunda profética, quando eu pego e mando levar aqui para cima? Quem já me acompanhou? Olha aí quanta gente. Muitas vezes eu identifico no rosto. Muitas vezes eu vejo formato de morcego. Muitas vezes eu vejo formato de lagarto, de macaco, de rato. No rosto. Quem está normal, olha e vê uma pessoa normal. Eu vejo essa mutação. E aí a gente traz, é todo aquele processo que você já viu. Porém, como ver? Em algumas situações eu vejo, através até da foto do perfil da pessoa no WhatsApp. Porque você vê que essa pessoa não quer transmitir quem ela é, ou o momento alegre. Ela quer transmitir sensualidade.
ela transpira sensualidade, ele transpira sensualidade. O que ele quer é pôr uma roupa para que as mulheres olhem e falem assim: nossa, como que você está bonito hoje. Quem está entendendo? Não que seja pecado elogiar e reconhecer a beleza dos outros. O Marcos Jesus, toda vez que me vê, fala: pastor, como você está bonito, né? Não tem problema. Você viu hoje, né, pastor Cássio? Vem cá, pastor Cássio. Como que ele falou hoje? Pastor, mas você está bonito hoje. Mas por que ele falou? Porque é de filho para pai, diga amém. Queridos, preste atenção. Esse demônio das 7 saias, quer ver uma coisa? Poxa, tem tanta coisa para falar. Se sobrar, eu vou deixar para a próxima aula, amém, igreja? Deixa eu explanar aí, porque é coisas importantes. Que Deus pode colocar pessoas assim no seu caminho e você vai ter uma palavra de sabedoria para dar para ela. Quem já ouviu mulher que ela só recebe cantada de homem casado? Homem solteiro não olha para ela, mas homem casado, quem já viu? Escuta, e quem já viu mulher que tem uma síndrome que todo mundo está mexendo, todo mundo dando em cima dela? Quem já viu isso? Só que essa aqui, ela vai, né? Ai, fulano olhou para mim. Não, fulano, olha, o Arquibaldo olhou para mim. Só que essa aqui, ela é sincera. Ela é o quê? Ela conta para o esposo: olha, o Joaquim lá do mercado, fui lá comprar pilha para o nosso radinho, e ele me olhou, olhou lá nos meus glúteos. Quem já viu situação como essa, que a mulher conta? Qual que é o objetivo? Essa pombagira também é 7 saias. Qual que é o intuito? Fazer com que ele perca a cabeça e vá lá no Joaquim do mercado. Por trás dessa situação, há um espírito de violência. Quem estava aqui que foi revelado da filha que queria matar, a mãe que queria matar a própria filha aqui? Era esse demônio que estava. Lembra que, vocês viram a posição que eu segurei o queixo dela? Você viu que eu não segurei a cabeça, segurei o queixo? Tem um porquê. Tem um porquê. Preste atenção. Porque aquele demônio não ia me dar soco, não ia tentar me chutar, ia tentar me morder. Porque esse demônio aqui, esse demônio da agressividade, meu Deus, e tem adolescente, tem criança, como que eu falo um negócio desse? Deixa para lá. Esse demônio, ele é violento, diga amém. Então, muitas vezes as 7 saias induzem uma pessoa à violência. Quando você vê uma mulher endemoniada com pombagira, e é um dos mais violentos, que quer bater, quer matar, quer isso, quer aquilo, é as 7 saias. Diga amém. Pastor, qual que é a legalidade? Exposição de corpo, querido. Quanto mais você se mostra, mais o diabo gosta. Quem está entendendo? Ih, os amém diminuiu. Quem está entendendo? Amém, queridos? E eu vou falar de mais uma pombagira, e a gente termina essa aula aqui, por causa do horário. Fala para o irmão do seu lado: pombagira menina. Como que é o nome da pombagira? Queridos, esta é terrível. Quem já viu um homem de 60 anos se apaixonar por uma menina de 15? Eu vou precisar levar 10 minutos para explicar essa aí e falar sobre a legalidade e o território dela. Irmão, é pecado você se relacionar com alguém com diferença de idade? Eu e a pastora Elisa, nós temos 10 anos de diferença de idade. Ela é 10 anos mais velha que eu. Estou brincando. Queridos, entenda isso aqui.
Essa pombagira chamada pombagira menina, ela começa através de um abuso sexual quando criança, ou uma molestação. Posso explicar o que é molestar para você? No mundo espiritual? Sim ou não? Nós nascemos com um presente de Deus chamado aliança, que é a virgindade. A virgindade é um presente de Deus para o homem e para a mulher, para ser entregue no casamento. Diga amém. Diga, isso é o plano de Deus. O diabo em João 10:10 veio para roubar, matar e entre eles essa aliança. Tem pessoas que acham que a molestação e o abuso é apenas se tiver penetração. Não é. Escute. Quero convidar o Dr. Marcos para vir aqui, por favor. O especialista. Vem cá. Som. Vem cá, filho. Fala para o irmão do seu lado assim: você vai ouvir um parecer jurídico. Marcos, agora não te chamo aqui como presbítero, mas como doutor, advogado e conhecedor da lei. Manda lá. Hoje, perante a lei, o que caracteriza um estupro? É a penetração em si? Não. Antigamente tinha o ato libidinoso, né? Que era passada de mão, coisas desse tipo, masturbação. Isso era conhecido como ato libidinoso. Hoje já é estupro. Se o simples fato da menina passar, o cidadão passar a mão, ou de repente mostrar o órgão genital, já é estupro. Já caracteriza estupro. Ok. Houve penetração? Marcos, você também atua na área penal? Um pouco. Se um cara que está sendo condenado por uma tentativa de estupro te procura para defender ele, a família dele te procura, é a sua profissão, você aceita? Aceito. É mais fácil defender ele que está sendo acusado ou a vítima? Em tese é a vítima, né? Com certeza. Qual que é a probabilidade desse cara ser absolvido? Se ele não tiver nenhum álibi? Quase zero. Marcos, de repente eu te coloco no estreito, mas você pode trazer a resposta na próxima aula. Você sabe quando houve essa migração de ato libidinoso para estupro? Em que ano, aproximadamente? 2000. Foi na década de 2000? Foi. É recente, 2010, 2011. Lembra, Betão? 2011. Quem que ajudou aí? Betão. Dr. Roberto Franco Melo Fonseca. É isso aí. Aleluia. De 2011. Fala para o irmão do seu lado. O que o judiciário identificou em 2011, Deus já tinha identificado na criação do homem e da mulher. Obrigado, Marcos. Preste atenção nisso, querido. Você não está num culto, você está em uma aula. Entenda. Molestação é: eu e o pastor Adriano pegamos um caso aqui de um irmão que ia tomar banho com o irmão mais velho, e o irmão mais velho fazia ele ensaboar o órgão genital do irmão mais novo, o mais novo, o mais velho. Era uma diferença de 8 anos. Um tinha 14 e o outro tinha bem menos, acho que 8, 6. E fazia ensaboar. E quando ensaboava, provocava uma ereção. Aquilo se caracterizou uma molestação. Pergunta: consequência no mundo espiritual? O irmão mais novo se tornou um homossexual e nós estamos tratando dele aqui na igreja.
Querido, entenda. A molestação, quando é feito em uma pessoa, essa pessoa tem duas vias. Ela tem duas? Então vamos pegar aqui, Arquibalda, criancinha, os pais foram trabalhar, deixou na casa da tia, a tia tem um primo mais velho, Arquibaldão. Arquibaldão começou a molestar ela, colocando a mão por dentro da fralda, colocando a mão por dentro de um shortinho, ou colocando ela no colinho. Existem várias formas. No mundo espiritual, uma pombagira chamada menina pode entrar aqui, ó, fazendo com que ela ou pegue uma aversão do sexo oposto, pegue nojo de homem. Se ela pegou nojo de homem, ela vai partir para onde? Ou ela pegue uma compulsão. Isso passou a ser prazeroso para ela. E aí, com 14 anos, ela tem uma vida ativa sexual mais ativa do que a mulher casada de 40, 50 anos. Essa é a pombagira menina. E aí ela vai crescendo e vai ter uma característica. Ela sempre vai se envolver com homens mais velhos. Aí ela vai para o mercado de trabalho, o patrão vai ficar doido por ela. O patrão nunca traiu a esposa, nunca traiu a patroa, mas quando bateu o olho nessa menina, ela quer, e ele também. E o negócio começa um negócio de doido. Só que agora ela cresce nessa vida, diga amém. Diga amém. Aí ela envelhece, quando ela envelhece, ela não quer homem mais velho que ela quer garotão. Porque a pombagira faz com que ela se comporte como uma menina eternamente. E aí, queridos, é onde você vê, muitas vezes, até no meio artístico, uma mulher de 80 anos, com um cara de 23. Aí você pergunta, como esse cara aceita? É pelo dinheiro. Às vezes não. Como que pode? É pelo dinheiro, não. Às vezes é a pombagira menina agindo nisso aí. Querido, qual é a legalidade que se dá? Abusos, molestação. Preste atenção. Nós temos o departamento Kids aqui da igreja, diga amém. Diga amém. Todas as salas têm câmeras. Nós temos alguns irmãos que ajudam no Kids. Irmãos do sexo masculino. Ele nunca vai estar lá sem uma irmã, uma mulher junto. Pastor, mas dentro da igreja? É, dentro da igreja. O número de casos que a gente pega no gabinete, de pessoas que foram molestadas, querido, quando criança, nos mais lugares variados possíveis. Quem está entendendo? Como que eu fecho a porta contra essa pombagira, querido? Cuidando dos meus filhos, cuidando das minhas filhas, dos meus netos. Quem está entendendo? Cuidando já tem risco, imagine sem cuidar. Quem está me entendendo? Preste atenção, porque eu quero falar da última e nós vamos terminar. Diga amém. Fala para o irmão do seu lado, Maria Mulambo. Quem já ouviu falar da Maria Mulambo? Deixa eu guardar o Arquibaldo lá. Fala para o irmão do seu lado, a Maria Mulambo é um perigo. Quem já ouviu a história de passar embaixo da escada e o gato preto na sexta-feira 13? O símbolo da Maria Mulambo é o gato preto. Preste atenção. Eu vou ler uma colinha que eu fiz aqui, porque eu não quero perder nenhuma informação
Amém? A Maria Mulambo, queridos, ela tem um temperamento amável e prefere bebidas mais doces e suaves como vinho, licor, cidra. E essa entidade é relacionada ao luxo, ao brilho e tudo que se destaca. Tem pessoas que acham que a Mulambo, ela vai andar de qualquer jeito, ela gosta do luxo. É o contrário. Ela gosta do luxo, só que leva a pessoa para a miséria. Você lembra que eu falei sobre a Maria Padilha? A Maria Padilha leva as mulheres para a prostituição. E ela é conhecida como a rainha das prostitutas. Porém, a Maria Mulambo é o que age na vida delas, das prostitutas e prostitutos, de ganhar muito dinheiro e não conseguir ter nada. Aí vem aquela história, o que vem fácil é a Maria Mulambo que leva. Queridos, eu não faço ideia de quanto custa um programa com uma prostituta de luxo, mas eu acredito que barato não seja. E eu já ouvi histórias de mulheres que chegam a fazer 3, 4 programas numa noite. Eu sei que tem uma comissão para o cafetão, ou para a cafetina, não é assim? Sim ou não? Tem uma comissão, e eu acho que aquele valor não vem líquido para ela, tem um desconto em folha lá. Não é assim, pastor? Deve ser, né? É assim, Marcão? É. Escuta, é meu advogado, irmão, deixa eu consultar. Só que vamos pôr que um programa custe R$300. Se ela fez 4 numa noite, dá quanto? Aí ela dá o dízimo, vamos colocar. Aí ela paga uma taxa de agenciamento. Ó que nome bonito, né? Sobrou R$900. Só que ela fez isso na sexta, no sábado e no domingo. Porque na segunda ela tem faculdade. Na terça, na quarta, na quinta. Então ela faz só 3 vezes por semana. Sobrou 900 na noite. 3 vezes 9, 27. 2.700 por semana. Está razoável? Hã? Ela paga a faculdade com esse dinheiro. E ela se forma, mas não consegue exercer a profissão. Ela dá uma casa para a mãe morre dentro dessa casa. Ela dá um carro para o pai sofre um acidente e morre naquele carro. E aí ela vem para Cristo. Ela vem para? E ela vai vir com a mão na frente e outra. Porque a Maria Mulambo permite ganhar muito dinheiro e viver muito luxo, mas não permite ter uma vida de luxo. E o fim sempre é trágico, diga amém. E geralmente, a Maria Mulambo, ela vai ter uma paixão por gatos. Ai pastor, eu vou jogar meus gatos fora. Não, nada disso não. Quem está entendendo? Diga amém. Fala para o irmão do salão, não mata seu gato não. Elisa, se estiver me assistindo, não me mata não, meu amor. Eu sou o gato dela, diz ela, né? Preste atenção, igreja. Geralmente, quando é feita oferenda pela Maria Mulambo para uma pessoa, é dado através de um presente, no aniversário, uma peça de roupa vermelha. Quem está entendendo? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu ganho muito presente, irmão. Muito presente, graças a Deus. Dia dos Pais, quem foi os irmãos que carregaram aquele monte de sacola para o meu carro? Foi o Aelso. Irmão, graças a Deus por isso. Diga glória a Deus. Inclusive esse aqui eu ganhei, ó. Acho que foi do abacaxi que eu ganhei isso aqui. Nossa, acho que foi do abacaxi. Ganhei agora, no Dia dos Pais. Mas todos os presentes que eu ganho, querido, primeiro eu oro e consagro. Quem está entendendo? Por exemplo, toda vez, pastor, eu fiz um bolo, fiz um doce para você, fiz isso.
venha. Só que eu oro. Assim você também tem que fazer, querido. Tudo que você ganhar, ore e consagre a Deus. Porque se você comer, mal nenhum fará a sua vida. Diga amém. Você está entendendo, querido? E nós finalizamos a parte das pombageiras agora. Diga amém. Lembra da história da escada e do gato preto? Posso contar? Dá tempo? Fala para o irmão do seu lado. Próxima aula. Caboclos e orixás. Ai, 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 hein, irmão? Tem que orar, né? Sim ou não? Tem que orar? Presta atenção. Existe uma lenda que foi implantada, que na sexta-feira 13 dá azar passar debaixo de uma escada ou pegar um gato preto. Se você cruzar um gato preto, acabou, está lascado. Quem já ouviu isso? Quem já desviou para não passar embaixo da escada aqui? Levante a mão. Não precisa ficar com vergonha não. Quem já fez isso? Por que você fez? Escute, querido. Isso aí veio... É um costume hindu. É um costume hindu há anos e anos atrás, onde sacrificavam gatos em uma roda de escadas. Colocava todas de pé fazendo uma roda e embaixo era feito sacrifícios. E aí trouxeram essa lenda. Mas todas as vezes que a Maria Mulambo manifesta, ela fala: cadê o meu gato? Cadê o meu gato? E pasme com o que eu vou falar. Muitas vezes essa mulher, quando ela oferece, sacrifica ou casa espiritualmente com um gato preto, ela recebe um poder diferente. Pergunte qual? Ela pode ter o homem que ela quiser. Basta ela acender um cigarro, tragar e falar: eu quero que traga tal homem para mim. Se esse homem não tiver coberto pelo sangue de Jesus, ele vai. Alguém aqui já teve uma amiga que contou isso para você, do cigarro e a pombagira trazia? Levante a mão. Leva o microfone lá para mim, por favor, pastor Cássio. Quem que levantou a mão? A Leila, vai ali na Leila. Ali, ó, pastor Cássio. É que a Leila quase não vem no culto. A Leila veio hoje, igreja. Ô Leila, você já ouviu essa história? Já. A pessoa falou o quê? Como que ela falou para você? Ela falava assim que ia dar uma tragada e podia escolher o homem que fosse, acompanhado ou não, ele viria. Olha o detalhe, ó, casado ou não. Por quê? Maria Mulambo. Amém, igreja? Fala para o irmão do seu lado. Esse negócio é sério. Fala: o pastor não está pregando sobre demônio. Fala. O pastor está ensinando como nós vamos combater eles. Porque a nossa casa não é território de demônios. Fala. Fala, é território de anjos. Quem crê nisso? Amém? Fique de pé.